A paz de Deus seja com todos. Seja bem-vindo ao canal Doutrina Cristã. Para quem não me conhece, sou o Neno, mais conhecido como Irmão Neno. E esse canal tem o objetivo de explicar a palavra de Deus, ajudar, ensinar alguns temas que nossa irmandade, nossa igreja tem dificuldade de entender. Simplesmente nós estamos aqui para auxiliar, para ajudar. E eu gostaria de compartilhar com você que está me assistindo. Desde já quero agradecer a sua atenção. E vamos abordar um assunto aqui. O tema é as bênçãos do Monte Gerizim. Essas bênçãos proclamadas do Monte Gerizim, que registra em Deuteronômio capítulo 28, ela é para a igreja ou foi só para Israel? Será que está correto pregar essa palavra hoje, ler esse texto e proclamar as mesmas bênçãos para a igreja? Ou nós entendemos que essas bênçãos financeiras lá do capítulo 28 de Deuteronômio foi para Israel, que estava debaixo de um pacto diferente do que estamos hoje? Eu quero chamar sua atenção no amor de Deus e acompanha conosco então essa reflexão. Está aqui Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 1, vamos ler com atenção essa passagem. As bênçãos que serão lançadas do Monte Gerizim. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, ou que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos, que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamados pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te fará abundar de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servirdes. O Monte Gerizim foi um dos montes que foi proclamado as bênçãos para Israel, enquanto que no Monte Ebal se proclamava a maldição. Se você não permaneceres nos mandamentos, seria maldito. Tudo que foi dito aqui, disse lá, se não guardasse os mandamentos, seria maldito. Mas se guardasse os mandamentos, essas bênçãos financeiras, essa prosperidade financeira, seria seguida então na vida daquela nação judaica. A pergunta que se faz é a seguinte: essas bênçãos é para a igreja? Primeiro, vamos
entender em que pacto. Aqui está na lei. A igreja está na lei ou está na graça? Nós estamos vivendo a velha aliança ou a nova aliança? Se nós estamos na nova aliança, essas mesmas bênçãos, será que faz parte da igreja cristã? Será que não seria um erro, um equívoco, pregar essas bênçãos financeiras para a igreja nos dias de hoje? Israel era uma nação próspera e tinha que ser. O sinal de Deus na vida daquela nação era a prosperidade financeira, como lemos aqui. Eles deveriam ser uma nação poderosa e abastada e próspera. Será que é a mesma promessa para a igreja? Então, eu coloquei aqui alguns contrastes, uma contradição. Aí nós vamos perceber que a igreja não está mais no Monte Sinai, não está no Ebal, não está no Monte Gerizim. Hoje a igreja ela foi iniciada com a cruz do Calvário ali no Monte Sião. Então as diversidades advindas dali, quando a igreja, sendo a serva ou a esposa, simbolicamente falando de Cristo, essa igreja não tem as mesmas bênçãos que procede do Monte Gerizim, porque é um grande contraste entre a prosperidade da vida material de Israel sob o Monte Gerizim com a vida da igreja sob o Monte Sião. Veja que o primeiro versículo diz: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Veja, nós guardamos os mandamentos da lei de Moisés? A igreja cristã guarda os mandamentos? Guardamos o sábado, pagamos dízimo, oferecemos animais, circuncidamos as crianças. Será que nós estamos guardando todos os mandamentos da lei, da velha aliança? É claro que não. Então, consequentemente, essas bênçãos não é para a igreja, porque essas bênçãos estavam condicionadas à obediência de Israel para aqueles mandamentos. E a igreja não vive aqueles mandamentos. Então, o que diz Sião, ou seja, a nova aliança? Vemos lá, Efésios capítulo 2, versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. E esses mandamentos que consistiam em ordenanças, veja aqui a palavra lá, hoje te ordeno. Esses mandamentos que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Efésios 2,15. Ainda mais, então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24, versículo 9. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3,12. Por que eu estou dizendo aqui sobre o Monte Sião? Porque nós lemos uma profecia em Isaías, aqui em Isaías capítulo 2, sobre a igreja. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra de Deus. Veja que a lei definitiva sairia de Sião e não do Sinai. Continuando então os contrastes, aqui diz que primeiro Israel, para ter parte nessas bênçãos, teria que guardar todos os mandamentos, e a igreja não guarda, porque se tornou um fardo pesado guardar 613 mandamentos da lei de Moisés para obter salvação. Resumindo-se em dois hoje:
obedecer, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então nós não vivemos na íntegra obedecendo às leis do Velho Testamento. Então diz que Israel seria exaltada, essa nação seria exaltada, e aqui está dizendo que a igreja seria perseguida. Olha só a diferença. Nós vamos para o versículo 7. O versículo 7 diz que o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti. Vamos ler com o passado para você entender. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. Ou seja, Deus entregaria os inimigos na mão de Israel. Eles prevaleceriam e os inimigos teriam que fugir. E isso falando de uma guerra literal contra carne e sangue. Mas a igreja, será que depois que Cristo fundou a igreja, era assim que a igreja ia proceder, colocando os inimigos para correr na espada? Vamos ver o que diz então o Novo Testamento, a Nova Aliança. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Lucas 6, 29. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Já você não tem que mais fazer os inimigos correr através da espada ou perseguir os inimigos, mas tem que orar por eles. Bendizei os que vos maldizem. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás no céu. Mateus 5,44. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6,12. A nossa luta não é mais contra a carne. Reflexão: não podemos usar de violência, pois a luta da igreja não é mais contra carne e sangue. Consequentemente, as bênçãos do Monte Gerizim não é para a igreja, e sim para Israel. O versículo 10 diz: e todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. Israel era temida, as nações temiam, tinha medo de Israel chegar, porque quando a guerra chegava, Israel vencia, porque Deus estava com eles, e ali era a carne e o sangue, guerra contra a carne e sangue. Era o pacto, era a dispensação daquela época. Mas Sião diz: portanto, eis que eu envio profetas sábios e escribas. Veja: e uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Mateus 23, 34. O Cristo está dizendo: a igreja será perseguida. Totalmente diferente da vida de Israel. Israel perseguia, aqui a igreja é perseguida. A igreja não pode intimidar seus inimigos, mas deve amá-los a fim de conquistá-los a serem irmãos em Cristo. Olha o versículo 11. E o Senhor te fará abundar de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou teus pais te dar. Te fará abundar de bens é ser rico, ser próspero, ter uma vida financeira abastada. Mas que diz a nova aliança para a igreja? Disse, porém, Abraão: filho, lembra da parábola do rico e Lázaro? Lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Lucas 16, versículo 25. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A nossa vida hoje, a nossa bênção não é mais material. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mateus 6,19.
Mas os que querem ser ricos cairão em tentação e em laço e muitas concupiscências. 1 Timóteo 6, versículos 7 a 9. Os cristãos não devem buscar riqueza porque essa se tornou tentação na vida da igreja. Será que quando eu ouço essas pregações do Monte Gerizim na igreja, incentivando e prometendo e colocando aqui as bênçãos financeiras de Israel, será que é isso que a igreja está passando? Veja, a profecia do Monte Sião para a igreja é totalmente diferente. Então o que acontece? Houve ali um final trágico da vida de Israel. Israel virou as costas para Deus, por isso Deus entristeceu. Houve a nova aliança por isso. Eles quebraram aquele pacto e por isso veio um novo pacto chamado a nova aliança. Então, se nós formos olhar o Novo Testamento, o que diz sobre a riqueza? Nós temos aqui alguns textos. Os cuidados deste mundo, mais cuidado. Os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra de Deus e fica infrutífera. Marcos capítulo 4, versículo 8. Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Marcos 10, versículo 23. Ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Lucas 6, 24. Dizia também aos que tinham convidado: quando deres um jantar, uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles se tornem a convidar e te seja isso recompensado. Lucas 14, 12. Os que querem ser ricos cairão em tentação, isso já foi lido, está em Timóteo capítulo 6, versículo 9. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Tiago 2,5. Eia, pois agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. Tiago 5,1. Não vemos nada no Novo Testamento sobre enfatizar ser rico, bênçãos financeiras, prosperidade de bens material, campanhas que como fazem lá fora, tantas campanhas em prol de ser bem sucedido, de ser bem promovido na vida financeira. Isso foi para Israel. Por isso que existe as igrejas hoje que se fundamentam nessas teses de propaganda, de um evangelho de promoção, negociando a palavra de Deus. Mas a igreja cristã está na nova aliança, onde ela foi e é e precisa ser exortada a viver as adversidades da vida. O próprio Cristo disse: quem perder aqui ganhá-la, e quem ganhar a vida aqui perdê-la. Cristo foi um grande exemplo, nascendo em uma família pobre. Os apóstolos tiveram uma vida sofrida. Cristo disse: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Alguém se dispôs a servir a ele, ele disse: tudo bem, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem. Então será que não estamos colocando para a igreja uma coisa, uma pregação e uma promessa ilusória? Quando as pessoas vão à igreja buscar, ao invés de ser alicerçada para as adversidades da vida, sabendo que a pátria não é aqui, que a recompensa não é aqui, a vitória não é aqui. Pregadores que incentivam e expõem uma pregação fora do contexto, lendo 28 de Deuteronômio, pregando bênçãos para a igreja. E essas bênçãos, consequentemente, não vai acontecer, porque não aconteceu no passado, não vai acontecer hoje. Material, os bens financeiros não é sinônimo de benção, não é sinal de que Deus está na vida das pessoas, porque dizem aí fora que se você é bem próspero, se você tem uma vida de muita riqueza, é sinal de que Deus está na sua vida. Será que é assim? E os apóstolos? E a igreja perseguida? Temos que então dizer para uma igreja contemporânea, ela precisa perder aqui. Muitas pessoas escandalizam depois, porque se prega uma vida financeira abastada, uma vida de prosperidade de bens materiais, porque quantos cristãos que temem a Deus, que servem a Deus pela obediência da palavra, estão na extrema pobreza? Como conciliar isso? E às vezes dizemos, né, que
Deus me deu esse carro, Deus me deu essa casa. É claro que tudo está debaixo do céu, é Deus que promove a vida, Deus que dá entendimento para você crescer. Porém, às vezes a nossa afirmação coloca outras pessoas num problema, porque se bens materiais é bênção, tem muito cristão fiel à palavra de Deus, estão deixando de ser abençoado. Logo então, poderíamos dizer que essas pessoas não estão guardando o mandamento. E é pelo contrário, não é por guardar mandamentos da lei de Moisés que seremos abençoados. Os mandamentos da lei de Deus, hoje, da nova aliança, consiste em ser perseguidos. Como lemos aqui, todos aqueles que piamente querem servir a Deus padecerão perseguições. E carregar a cruz é exatamente isso: ser perseguido, ser caluniado, não ser compreendido às vezes, e olhar para a sua vida financeira às vezes não tendo, às vezes até o que comer, porque a gente ouve dizer que aquele que serve a Deus não passa necessidade, mas não é verdade. Muitos passaram necessidade e a igreja passa nos dias de hoje, mas isso o próprio Cristo nos exortou e os apóstolos também. Não é a riqueza, não é a pobreza, não é a altitude, não é a profundidade, nada disso vai nos separar do amor que é em Cristo Jesus. Fica aqui uma reflexão: se cuide para que você não coloque o coração e entenda que Deus precisa te abençoar financeiramente como prova de que Deus está na sua vida e depois você vem se escandalizar. Paulo dizia: um fala e os outros julgam. Julga pela palavra de Deus. Não coloca a esperança nas coisas desta vida, porque a vitória da igreja está lá nas mansões celestial. Que Deus abençoe você e sua família e que esta mensagem faça a diferença. Se você achou importante, achou que isso fez alguma diferença na sua vida, compartilhe, se inscreva no canal e mais temas aqui vai aparecer para honra e glória de Deus e para o nosso crescimento espiritual na fé. Que Deus abençoe.